Bom dia, o Bom Dia Borborema está no ar. Hoje, o 25º dia do ano, 25º dia do ano, faltam 340 dias para o ano acabar. Hoje, aquelas datas históricas que a gente fala todos os dias, em 1890 foi assinado o Tratado de Montevidéu, uma tentativa de solucionar a chamada questão das Palmas, entre Brasil e Argentina. Em 1934, foi fundada a Universidade de São Paulo, a USP, um bolso que gosta muito de educação, e em 1949 foi feita a primeira cerimônia do Emmy, que ocorreu em Hollywood no Athletic Club. O Emmy, todos sabem, é o Oscar da música mundial. Roberto Carlos já ganhou algumas vezes. São esses eventos aqui que marcaram a história ao longo dos séculos. Hoje também, para mim, há 6 anos atrás, foi uma data muito importante também. Foi o dia que nasceu minha filha. Hoje ela completa 6 anos. Bruna. Parabéns para gatinha, para menininha aí. Parabéns. Bosco, eu preparei aqui uns destaques. Vamos ver se dá, porque a gente também, em virtude aí da entrevista que a gente vai ter com o Bruno Faustino, que inclusive já chegou aqui com nossos estúdios e chegou pontualmente, viu? O primeiro que chegou antecipadamente. Chegou primeiro do que você, viu? Ele tá merecendo, você tá chegando atrasado todo dia. Bruno tá de parabéns. Mas eu separei aqui os destaques. Mas antes disso, bom dia, Bosco. Bom dia a todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo agora. Bom dia, Borborema, exatamente às 8 horas e 40 minutos. Mas vamos começar. Hoje tem muita coisa, tem muita notícia extremamente interessante, né? E um visite ilustre aqui do meu amigo Bruno Faustino, quase que eu chamava Bruno Laerte, viu? Como há muito tempo. Mas é uma visita aqui do vereador Bruno Faustino, no qual a gente vai interpelar algumas coisas, né? Algumas polêmicas que existem com relação à prefeitura, Câmara de Vereadores e etc. Mas uma conversa também sobre a política estadual local e as dificuldades que enfrenta o município, né? A cidade de Campina Grande. Não é isso? Vamos para frente. Olha, Bosco, um dos principais destaques aqui, nossos destaques hoje, você inclusive vai até repercutir, essa questão. Governo permite que servidores comissionados classifiquem documentos como ultrasecretos. E outro destaque importante para nós é SESI da Paraíba implantará novo ensino médio em 2020. 2020 teremos um novo ensino médio aqui na Paraíba. Na Paraíba é da escola do SESI. E agora vamos à previsão do tempo. Na sequência a gente volta. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão para o Nordeste nesta sexta traz indicações de sol que predomina na região e não chove no centro e norte da Bahia e em Sergipe. No litoral da Bahia, em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, a chuva é passageira e isolada. Chove a qualquer hora no oeste e norte do Maranhão e nas demais áreas a chuva pode vir com raios a partir da tarde. Céu parcialmente nublado, com temperatura mínima de 18 e máxima de 38 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 30% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Isabela França, o tempo e a temperatura. Esse aí foi o tempo aqui para a região Nordeste. Eu acho que, Bosco, eu vou logo colocar essa matéria, que aí quando a gente começar a entrevista, de uma vez e segue o barco, né? Olha, ontem teve, inclusive, Bruno vai comentar sobre isso também, que ele está qualificado, é do Parlamento Mirim aqui de Campina Grande. Ontem o presidente Bolsonaro, não, para falar a verdade, foi o general Mourão, né, que está em exercício, assinou estou procurando aqui, assinou eu não sei se foi uma medida provisória, né? Foi uma medida provisória, no caso. Foi uma medida provisória, porque não tem congresso para votar, é medida provisória. Ele tá voltando na época do governo militar, né? O general acha que pode estar... daqui a pouco eles vão querer fazer um AI-6, né? Teve o AI-5, eles vão querer fazer um AI-6. A gente viu ontem, ele botou... que é um absurdo num país que a gente procura transparência, o cara tá querendo limitar a transparência. E ainda por cima, Bosco,
ele está querendo botar servidores comissionados para tal serviço. Porque o comissionado, todos nós sabemos, geralmente são pessoas de confiança dele. Então, quer dizer, o que é... Ele disse que é pouca coisa, mas o que é confidencial? Por exemplo, na minha opinião, se eu fosse presidente, essa questão de Flávio Bolsonaro, para mim, seria confidencial. Porque eu protegeria meu filho, porque a gente protege primeiro a família da gente, né? Por mais errado que esteja, a gente sempre vai querer proteger. Poucos pais não protegem. Aí Moro disse que não vai impedir as investigações, mas pouco faz para ajudar. Porque assim, quando eu não impeço, mas também eu não ajudo, eu estou me omitindo. Que a gente vê, ele disse não vai impedir, mas não vai ajudar. Se brincar, ele vai transferir o delegado de lá para outro canto, vai inventar outra coisa, para não investigar Flávio Bolsonaro. Que inclusive uma das coisas que o pai mais criticou, Bolsonaro, que ele está usando, que era a prerrogativa do cargo. E ele usou para não ser investigado. Uma das coisas que foi mais criticada pelo pai dele, quer dizer, para os outros é uma coisa, para mim é outra. O que vem prevalecendo nesse governo é isso. 2 pesos, 2 medidas. E depois da vergonha que ele fez a gente passar em Davos, o cara ter 45 minutos, falar 6, de um discurso escrito por outra pessoa que ele nem leu, é uma coisa que vem prejudicar demais. Eu acho que aquela reunião que ele faltou também, ele foi estratégico. Porque se ele tivesse ido, eu acho que tinha despencado Bolsa de Valores e tudo. Como eu disse no programa anterior e repito, ele podia faltar os debates, mas ele não pode faltar fóruns, ele não pode deixar de representar o país não, porque ele agora é o presidente da República e ele tem que representar esse país da melhor forma possível. Mas não é a melhor forma possível para ele, não. Ele tem que representar os brasileiros de forma decente, Bosco. Durante a campanha, simplesmente era puro mito. Oi? Então a gente vai ver a matéria sobre esse decreto do Mourão e aí a gente vai conversar aqui rapidamente para que a gente possa esclarecer bem para a população como é que é essa história desse decreto que está aí. Vamos à matéria. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, assinou um decreto que permite que servidores comissionados e dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas imponham sigilo ultra-secreto a dados públicos. O texto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira e altera as regras de aplicação da Lei de Acesso à Informação. Antes da mudança, apenas o presidente da República e seu vice, ministros, comandantes das Forças Armadas e chefes de missões diplomáticas em outros países podiam classificar documentos como ultra-secretos. Agora, com a mudança, comissionados que ocupam cargos de direção e assessoramento superiores também podem adotar a medida. Informações classificadas como ultra-secretas podem se tornar públicas somente após 25 anos. Esse é o grau máximo de sigilo no país. O grau secreto impõe 15 anos de sigilo e o reservado protege a informação por 5 anos. Os documentos que não tiverem essas classificações podem ser disponibilizados ao público. A Lei de Acesso à Informação entrou em vigor em 2012 e criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa o acesso às informações públicas dos órgãos e entidades, sem necessidade de justificar a solicitação. É justamente isso, ora, a modificação da lei, e aí a capa de anticorrupção está a cada dia caindo a máscara dos caçadores de corrupto, o país de corrupção, porque isso, na verdade, legaliza você fazer muita coisa dentro do governo que ninguém vai saber daqui a 15 anos. É algo extremamente complicado, principalmente para a liberdade de imprensa, que foi conquistada a duras penas. A liberdade de imprensa, essa liberdade que nós temos aqui, e os meios de comunicação como esse, a internet permite isso, a gente dizer aqui o que a gente quer, o que a gente pensa, que isso durante muito tempo, o regime militar, e aí houve ditadura e foi regime militar mesmo, não adianta querer aqui amenizar, atenuar, abrandar a situação, porque foi regime militar e foi pesado. E a imprensa, a liberdade de imprensa, de expressão, pagou um preço caro por isso. E hoje nós temos a volta, de certa forma, disso. Como é que se pode permitir isso? E aí, claro, aumenta ainda mais a resistência. Estamos vivendo um momento extremamente turvo no nosso país. Extremamente negro, onde o deputado renuncia
ao mandato por conta temendo a sua vida, porque é oposição ao governo, porque questiona, bate nas questões principais que o governo defende. Onde é que se pode isso? Ameaçar um parlamentar e aí o Estado de Direito está simplesmente jogado no lixo, onde o cidadão perdeu a capacidade de andar, e um cidadão, em tese, com um mandato eletivo garantido pelo povo, no qual, e o presidente, né, solta uma nota, dá uma tuitada, dando piada, ou seja, agindo, e aí eu faço as minhas a palavras de Freixo. O presidente tem que aprender que ele está num cargo importante e não agir, palavras de Freixo, como um moleque, utilizando o Twitter. Isso é um absurdo, o presidente fazer uma coisa desse tipo. Então, não garantir a integridade física de um parlamentar, muito pelo contrário, no qual o seu filho está sendo acusado de envolvimento com pessoas que mandam matar, mandam assassinar, e não pode se questionar isso. É aí onde a liberdade de imprensa é atingida. Não é possível viver num país desse. Agora foi Jean Willis. Amanhã pode ser o vereador, pode ser o vizinho, pode ser o professor que está em sala de aula, pode ser um de nós aqui nesse estúdio. Simplesmente cessear, mandar para a gente embora do país, porque questiona verdades ou questiona o governo ou medidas que o governo venha tomar. Aí é impossível viver num país desse. E aí os que falavam em expulsar a petralha, sei o que e tal, o que é que nós estamos nos tornando? Estamos nos tornando, falavam que ia ser uma ditadura com o PT, e o que é que nós estamos nos tornando? Criticam a Venezuela, o que é que nós estamos nos tornando? É necessário refletir, por mais que você seja crítico ao governo que foi, agora, falsa autocrítica das medidas que esse governo está tomando, condiz com liberdade, condiz com democracia, condiz com o princípio cristão que você votou? Eu acho que não. Tá? Mas, como a gente diz, muita água vai passar por debaixo dessa ponte ao longo dos anos, né? São 4 anos que a gente vai ter que praticamente... como eu disse a você, 4 anos que a gente vai ter que aguentar. Torcemos para que dê certo. Como eu digo a vocês todos os dias, que Bosco até me ignora. Mas a gente tem que torcer para dar certo, porque se der, ele tem 4 anos. Se der errado, a gente vai tudinho mal também, porque não adianta você torcer pelo erro, que ele tá lá em cima. Se ele der errado, o estado da Paraíba quebra, a prefeitura de Campina Grande vai junto, que a gente faz parte do ente. A gente tá no meio. Vamos torcer que ela acerte. Eu torço para que dê certo agora, só que as medidas tomadas até agora são medidas que não... E aí não é questão de torcer. Eu não fiz parte disso, eu avisei que seria assim, mas continuarei avisando enquanto vida eu tiver. Eu avisei que seria desse jeito. E aí, claro, cabe, enquanto tiver uma democracia, e aí o vereador Bruno sabe muito bem disso, cabe à oposição fazer oposição. Isso. É direito do Estado e qualquer cidadão pode. Se você foi derrotado no propósito, o que está correto se apoia, o que não está se critica, se faz oposição, se combate. Se vai prejudicar o povo, a população, seja quem for, se critica, e esse é o direito tácito de liberdade de expressão e de se opor ao que você discorda. E aí, se não, isso não é aceito, e aí a gente vive num regime de exceção de verdade. Bosco, vamos começar aqui a entrevista com o Bruno. Antes eu gostaria de estar dizendo a vocês como é que vocês podem estar nos assistindo. Aqui a maioria já sabe, pelo Facebook, Rádio Borborema Oficial. Você também pode nos assistir pelo site www.radioborborema.com.br, pelo portal SNN, snn.com.br, portal BC Media também, bcmedia.com.br, ou se você quiser, vai lá na sua loja da Play Store, baixa lá o aplicativozinho, tem lá, Rádio Borborema é o primeiro aplicativo. Também pode nos assistir pela Radiosnet e online Rádio Box. Você pode estar nos ouvindo aí por todos esses meios. Mas, Bruno, bom dia. É uma satisfação ter você aqui conosco. E queria agradecer a gente ter lhe convidado e você ter vindo assim tão solicitamente. Na verdade, eu que agradeço, Bruno, a Bosco, né, que faz parte dessa bancada e amigo de longas datas, né? A Heitor, que nos acompanha nesse instante, a todos os ouvintes da Rádio Borborema, dizer que é uma satisfação grande, imensa, e a responsabilidade de estar nesse instante aqui representando
a cidade de Campina Grande como vereador, né, da nossa cidade, para que a gente tenha aqui um bate-papo saudável e a gente possa discutir, esclarecer alguns pontos que seja necessário aqui nesse instante. Gostaria de estar agradecendo aqui ao meu amigo que ele está assistindo aqui, está assistindo na live e está aqui também, Heitor, né? Eu estou esperando, ainda está faltando gente chegar aqui, viu? Tá faltando, Vatiel Almeida, meu amigo Bosco também está nos assistindo. Tá aqui comigo, ele gosta tanto que fica me olhando. A gente, claro, tem que acompanhar de perto. O computador aqui tem que mostrar quem é que tá vendo, né? Vamos começar aqui a sabatina com o Bruno. Bruno, há poucos. É o assunto que não cala, que a gente sempre vem perguntando e vem abrindo aqui, porque a gente trouxe aqui já o vereador Anderson Maia, aí trouxemos Márcio Melo e trouxemos Galego do Leite. Galego do Leite tem até que voltar, que ele estava correndo, foi no dia da posse de Pâmela. Tem inclusive Pâmela, vamos tentar trazer Pâmela aqui, ver se a gente traz entrevista com ela. Que no caso é oposição também. Você faz parte da oposição da Câmara. Oposição, como eu expliquei aqui. Aqui existe o quê? Oposição ao prefeito Romero, situação do governador João Azevedo, e oposição a João Azevedo, lá de Romero. Que são as duas forças políticas hoje da Paraíba. É o encabeçado. O povo fala de Cássio. Eu digo, Cássio acabou. Hoje é Romero que está encabeçando um grupo e João Azevedo que encabeça outro. E através de Ricardo Coutinho, né? Porque como é que você está vendo essa relação de poderes lá dentro da Câmara? Visto que a bancada de vocês é menor do que a situação. Porém, com essa guerra que está acontecendo dentro da bancada de situação, podemos dizer, isso tem beneficiado a bancada de oposição? Veja bem, Bruno, fomos pegos, né, de surpresa, né, esse ano, né, uma parte dos vereadores de situação, né, que também compõem a mesa diretora, fazer algumas críticas da Câmara, principalmente a presidente da casa, e realmente a gente não consegue ainda entender e enxergar quais são os motivos, principalmente falo por mim, não é? E digo que algumas críticas, né, a presidente, feito esse ano, deveria ter sido feito desde o início do ano, se fosse o caso. Até porque os colegas vereadores que compõem a mesa passaram 2 anos nos cargos e sequer ventilaram algo sobre a administração da mesma, né? E agora, né, com 2019 chegando, né, iniciando o ano, começa essa confusão que já foi externada em todos os meios de comunicação de nossa cidade, para que os objetivos, as metas da mesa, né, sejam um pouco distorcidas. Acredito que no início do mês, agora está iniciando dia 5 de fevereiro, tenha uma reunião de todos os vereadores para que a gente consiga entender quais são os reais motivos. Até nesse instante, eu posso ser sinceramente, eu não sei o motivo maior de tanta confusão. Bruno, hoje você era primeiro secretário no primeiro biênio. No ano passado você era o primeiro secretário. Com hoje, certeza. O cargo seria assumido por Márcio Melo, que disse que não vai assumir o cargo, seguido do seu segundo, que é Saulo Germano, se não me engano, e Sargento Neto parece que é o terceiro. Se o inverso. Neto é o segundo e Saulo Germano é o terceiro. Isso. Seguido dos 3 que não assumirão, disseram que não vão assumir. Você, como primeiro secretário, nesse primeiro biênio, eles reclamam de autonomia. Você teve autonomia dentro da Câmara? Certamente, eu falo, já externei em outras rádios, que eu não tive dificuldade de conversar com a presidente, de colocar meus pontos de vista, de chegar em entendimentos, né? Teve algumas tarefas da casa que eu coloquei a minha posição, coloquei meu ponto de vista, prontamente a presidente atendeu, né? Nunca tive dificuldade de comunicação, de lidar dentro da mesa diretora, até porque acredito que a mesa tem que fazer com que os trabalhos da casa sejam desenvolvidos da melhor forma possível, né? E assim eu fiz durante meus 2 anos. Acredito que dei minha contribuição,
né, dentro daquela casa, preparando, né, os projetos, os requerimentos para ser votado. Fiz todo um trabalho, mesmo sendo vereador de primeiro mandato, né, todo mundo sabe disso. Sou recém-chegado na política de nossa cidade, mas dei a minha contribuição. Acredito eu, né, que se o primeiro secretário, então Márcio Melo, requer ou quer outras atividades ou quer exercer outra posição dentro da Câmara, aí ele tem que, na verdade, procurar a presidente e discuti-lo. Como a gente vê, hoje existem várias, inclusive o próprio Sargento Neto, ele não falou aqui com a gente, mas ele falou em entrevista ao jornalista Max, lá da Panorâmica, que a Câmara vive mergulhada numa crise financeira provocada pela própria presidente, visto que isso aí, vários colegas da imprensa, muitos foram cortados, ela cortou sem justificativa, tudo bem, ela pode fazer o que quiser. Ela às vezes não concorda porque você trabalhou para vereador X ou Y, mas tudo bem. E os que estão recebendo, tem gente que passa 6 meses sem receber. Eu acho que você, como lá da Câmara, você sabe que eu acho que o povo lhe questiona também, porque todo mundo cobra, né? Que eles cobram todos os vereadores. Vocês não têm poder de resolver essas coisas. Vocês podem intervir com ela, mas daí para ela pagar é uma coisa bem diferente. Essa crise que a Câmara está mergulhada hoje, porque você não era do vereador passado, mas você vem militando na política há muito tempo. Você andava na Câmara, você via que Romero trouxe a Câmara do centro para ali, um investimento alto. Nelson, ele foi um presidente que seguiu o barco, deu uma ajustada. Pimentel, ele deu uma revolução na Câmara. Ele ajeitou toda a Câmara, estacionamento, conseguiu a concessão dos canais, ajeitou os gabinetes, ele deu uma repaginada, ajeitou o plenário, que não era daquele jeito que está hoje. Ivonete praticamente não fez nada. Só reclamando. Ao contrário, ela lotou o gabinete dela de gente. A crise financeira que tem hoje, que a gente viu outros presidentes fizeram muita coisa, não reclamavam de crise. Essa crise financeira que a Câmara vive hoje, no seu ponto de vista, se deve a quê? Veja só, Bruno, você está falando que existe a crise, não é? Que está afundado. Isso aí, na verdade, o sistema da Câmara, falei em outras rádios, em outras oportunidades, é um regime presidencialista, né? Na verdade, quem tem todo o poder, né, da parte de finanças, de pagamento e de não pagamento é a presidente. Isso aí, quando foi ventilado a eleição, já estava colocado que o regime é presidencialista. A presidente é que tem todo o poder, né, sobre a casa. Não requer ou não sobrecai sobre o vereador, tanto o primeiro secretário como o vice ou um outro vereador. Então, a presidente tem todos esses números. Acredito que todo janeiro, como estamos passando agora, né, houve atrasos, na verdade, do salário e alguns 13º proporcionais esse mês, né, que foi dezembro, já foi pago, na verdade. E todo ano, até onde eu sei, todo janeiro é conturbado o pagamento de dezembro. Inclusive, o ano passado foi da mesma forma. O pagamento de dezembro é realizado em janeiro. Aí houve todo esse entrelace, né? Toda essa confusão. E no tocante a fornecedores que se estão recebendo em dia ou em atraso de 1, 2, 3 meses, eu não tenho essa informação. Acredito, né, que a presidente, eu escutei algumas entrevistas dela, ela teve alguns percalços financeiros e disse que irá corrigir. Então, acredito que parece que a imprensa, né, que teve estava ventilando que estava em atraso, acredito que no primeiro momento, que assim a presidente achar, né, uma forma de colocar em dia, acredito que assim será feito. É uma questão complicada. Outro fator interessante também, que o Bosco vai entrar agora num assunto importante aqui, mas para a gente finalizar essa parte aqui, depois lá para frente a gente volta de novo. Mas hoje, há pouco tempo, o próprio deputado Manuel Ludgério, você era vereador de oposição, vocês como vereadores de oposição, e a situação praticamente foi unanimidade o nome de Ivonete. Foi unanimidade, ninguém questionou.
eu questionei Anderson Maia sobre isso, Galego sobre isso também, porque na hora que puseram o nome de Ivonete, vocês da oposição não colocaram um nome também, um nome para assumir a presidência daquela casa? Veja bem, sabemos que a oposição, né, desde do início da legislatura do primeiro biênio, né, somos formados praticamente em 5 vereadores, né, a situação tem praticamente 18 vereadores, então acredito que não seria inteligente, né, colocar uma candidatura, né, de um colega, né, para ser esmagado na hora de uma votação de uma casa. Acredito que nós temos que também entender a forma ou o horário, o momento de colocar e disputar uma eleição. Se você for disputar uma eleição para ser esmagado, não é? E é melhor você se resguardar para em um momento, se chegar a ter pelo menos condições de competir. Então, naquele instante, não teve condições, acredito, né? Temos, né, bons vereadores, né, antigos, né, como o Doutor Olímpico, aqui vai meu abraço, o Galego do Leite também, e eles acharam por bem, né, não colocar. Então, assim, a gente entendeu que era melhor convergir para uma única candidatura, que só foi colocada o nome de Ivonete, e assim foi votado e feita a eleição. Bruno, antes de estar continuando aqui, eu vou mandar uns alôs aqui para Evatiel, que eu já mandei. Josivaldo Pereira, meu amigo Val lá da Câmara, ele também está nos assistindo. Joacildo Brito, da TV Paraíba, Rádio Borborema Sucesso. Obrigado, Joacildo. Tem um ouvinte aqui, Bruno, bem interessante. Também gostaria de mandar seus alôs também, dar um alô aqui, né? Até o amigo e nobre vereador Galego do Leite, aqui vai meu abraço, né? Que está nos assistindo. Temos Michele e Regina, né? Que também. Mandar seus alôs aí. Tem muita gente, graças a Deus. O Rony, né? Que eu gosto de brincar com ele, né? Rony Bomba, né? Temos a Josilene, né? Que vai meu abraço aqui lá na Ramada. Também vai para a Zefinha, também que nos assiste nesse instante, né? Temos o Renatinho Oliveira, temos a Francineide, Iara, que aqui vai meu abraço novamente, trabalhou também na Câmara, né, uma pessoa competente. Temos o Heitor também, Heitor Nascimento, camarada que me dá um trabalho danado, mas a gente vai levando. Aqui vai meu abraço a todos os que nos acompanham nesse instante. E tem aqui Fernanda Barreto também, Carlos Mateus e Rony Clay Leitão, meu amigo Rony, trabalhou na TV Borborema comigo. Mandando alô para todos. Para fechar aqui, Bosco, eu tinha prometido a você que você ia entrar, mas já para finalizar essa questão aqui da posse dessa mesa, você era primeiro secretário no biênio passado. Nesse biênio, o primeiro secretário seria Márcio, como eu já repeti várias vezes. Ele não participou da posse, nem ele, nem o segundo, nem o terceiro. Pelo regimento interno da Câmara Municipal de Félix Araújo, essa posse é considerada legal sem a ata lavrada pelo primeiro secretário? Veja só, tem uma discussão interna, né, que vai estar certamente que está com a Procuradoria, né, que a casa tem uma Procuradoria, uma Procuradora, que está se atendo a esse detalhe, né? Tem uma parte do regimento que diz que com mais de 50% empossado não tem nenhum problema. Tem outros que dizem, né, que se o secretário não lavrar a ata, não tem eleição. Né? É outro entendimento, é o segundo. Né? E ainda tem uma forma de fazer com que uma nova eleição para os cargos de vacância seja feita. Então, acredito que vai haver, né, uma discussão interna ainda na Câmara, né, com todos os vereadores e principalmente com a procuradora, né, da casa, para ver qual é a melhor forma ou qual vai ser realmente o entendimento do regimento. Né? Isso aqui, se eu colocar agora dizendo que vai ser uma ou a segunda opção, eu estaria aqui colocando, na verdade, lenha na fogueira. É melhor esperar que essa reunião aconteça, a procuradora venha a discutir com todos os vereadores se vai haver uma nova eleição ou se vai haver a eleição apenas para os cargos que ficaram vagos.
você aceitaria ser o primeiro secretário novamente, se fosse num caso dela botar assim, você aceitaria ou você não queria entrar nessa disputa aí? Você, não, quero só ficar na minha bancadinha, que é mais futuro para mim. Não, veja só, hoje eu tenho lá, como eu venho falando, né, eu tenho os nobres vereadores, né, da oposição, né, geralmente a gente toma essa decisão em conjunto, a gente toma a gente faz com que a discussão seja compartilhada com todos. Chamarei, né, os amigos vereadores, né, tem a jovem, né, que chegou agora, né, que aqui vai meu abraço, né, Pâmela, né, Vital, também temos o Rodrigo Ramos, para que a gente chegue no entendimento e veja qual é a melhor forma, se tem da oposição compor a mesa diretora. Acredito, no meu ponto de vista, que não haveria nenhum problema, no meu ponto de vista, não, irá dar contribuição na mesa diretora, no meu ponto de vista, nenhum problema. Não só o meu nome, mas também tem outros colegas que também poderiam vir a compor. Vamos lá, antes de mandar um abraço aqui para meu amigo José Rineudo, professor Rineudo, elegância, figura ilustríssima aqui na cidade, né? Não sei se trabalhou muito tempo aí no CAD, então um abraço para você, Rineudo. E saindo da polêmica da Casa Félix Araújo, né, e vamos para uma outra que afeta muita gente, somente a população, a tal da integração temporal. Você já chegou a ter uma discussão sobre isso? Já fez um estudo se isso vai ser benéfico ou não para a população e o seu posicionamento sobre ele? A discordância, o Anderson deixou uma discordância aqui, extremamente pontual, diz que da forma como está se fazendo, o usuário vai pagar uma outra passagem, que quer não, foi uma conquista do governo veneziano, a criação da integração, que permite com que as pessoas paguem uma única passagem, independente do local onde esteja. E essa nova forma, segundo ele, né, o Anderson, o usuário vai pagar uma outra passagem estourando o tempo. E aí o vereador Márcio disse que não é desse jeito, né, não vai ser dessa forma. E o seu posicionamento sobre isso, já fez estudo? Qual sua posição sobre essa nova medida no transporte público de Campina Grande? Veja bem, acredito que o terminal de integração, né, foi uma conquista de toda a população, né? Campina Grande já tinha absorvido aquela localidade como ponto de interligação para ter a gratuidade da segunda passagem. Eu acredito que a prefeitura, junto com a STTP, errou, né, em tirar aquele ponto como alternativa. É um erro, né, no meu ponto de vista, deveria continuar a sê-lo, né, e a forma de forma de temporal do cartão, acredito que 1 hora é mínimo, não satisfaz a nossa população, né, a população precisaria, esse é um ponto de vista meu, no mínimo 4 horas de intervalo, né, que daria tempo o cidadão, né, ir ao centro, né, resolver algum assunto que assim queira e retornar naquele tempo hábil de 4 horas. Seria um tempo razoável, né? Agora, colocar apenas 1 hora para que depois que você passe numa roleta, para você resolver um problema e retornar, é praticamente impossível. Aí está tirando, na verdade, o direito da segunda passagem de toda a população. Acredito que dizem, né, que o STP e a prefeitura está dizendo que é uma experiência. Eu acredito que essa experiência já deu errado. Acredito que devem repensar e fazer com que a população seja novamente repensado, ou seja, incluído nessa gratuidade. Então, a população vai com certeza dar a sua resposta, vem cobrando diariamente nas redes sociais, e aqui fica a minha posição. Não é? A população pode ter certeza que quando voltar os trabalhos na Casa Félix Araújo, irei cobrar para que esse benefício que Campina Grande, que eu falo para a comunidade e a população, retorne a tê-lo. Porque, no meu ponto de vista, quem vai sair penalizado é a população. Nesse caso, a proposta é um engodo para fazer a população pagar uma nova passagem? Não tenha dúvida disso. Desde o primeiro instante, quando eu vi as reportagens, é a primeira vez
que falo sobre o assunto, até porque estamos de recesso, eu retornei agora há pouco a Campina, e digo, precisamos, na verdade, discutir melhor, né? Se for o caso, irei propor uma audiência pública para que o terminal de integração retorne, seja devolvido à nossa cidade. Porque essa nova forma que foi desenvolvida ou criada entre STTP e prefeitura e empresariado, acredito que a população sai penalizada. Olha, Bosco, com relação à integração, para quem está nos acompanhando, o que foi ventilado não, foi falado mesmo. Tem até propaganda da STTP que com a integração temporal não ia ter mais a necessidade de você ir para a integração. Você faria o quê? Sairia de São José da Mata, desceria aqui na Avenida Portugal, quem sabe aqui de frente ao Açude de Bodocongó, ia para o UEP, pegaria o 303. Até aí tudo bem. Mas tem a questão da segurança. E a interseção desses ônibus, o horário desses ônibus. Eles dizem que você entra lá no Google Bus e dá para ver. Mas a gente sabe que a internet ainda não é realidade para todo mundo, né? A gente tem um plano de internet que quando você começa a ver Facebook, o bicho trava logo. Bruno, você acha que dentro dessa visão de você, por exemplo, pegar um ônibus em São José da Mata, descer no Açude de Bodocongó, pegar um pau EPB, você acha que será mais como? Você acha que isso vai funcionar ou é apenas uma desculpa para acabar com a integração e na sequência aumentar as passagens? Como eu falei agora há pouco, né, meu entendimento é que quiseram, na verdade, fechar a integração, né, que é um local que já estava sendo bem utilizado por toda a população. Essa nova forma de 1 hora de intervalo para você pegar uma segunda condução, na maior parte, 80%, 70% da população não irá conseguir. Né? Sabemos que hoje em Campina Grande, isso aí vai ser um ponto levantado mais à frente, que sequer o ônibus passa. Eu vou só levantar 2 pontos aqui. Temos aqui o São Januário, que é o lado direito aqui do Bodocongó, né? Do Açude do Bodocongó. Ali na pracinha, perto da pracinha do Amor. Pronto, toda aquela comunidade, para vocês terem a ideia, não tem, né, do lado direito, São Januário, não tem acesso a uma linha de ônibus. Quer dizer que não passa nem um ônibus ali no São Januário? Não passa. Passava, retiraram há uns 3, 4 meses atrás e assim foi decidido. Como também na Ramadinha 1, junto com João Paulo, né, que é uma comunidade do lado esquerdo, também não passa transporte coletivo. Não é o 020 e o 200 que passa Mas lá? foi tirado uma rota que passa dentro do João Paulo 1 e João Paulo 2. É muito complicado. Quer dizer, além de tirar, né, o terminal de integração, estão tirando, na verdade, o próprio transporte coletivo de algumas comunidades de nossa cidade. E eu escutei algumas falas da STTP dizendo que naquela localidade não tem consumidores, não tem pessoas o suficiente que faça com que a empresa fique passando de uma forma esporádica naquela localidade. Aí eu pergunto, quer dizer que os empresários de nossa cidade irá colocar ônibus só onde tiver um lucro exorbitante? Quer dizer que as comunidades um pouco distantes de nossa cidade irão ser penalizadas? Não é? Então, além de tirar o terminal de integração, estão tirando os ônibus de algumas localidades de nossa cidade. E a STTP, junto com a prefeitura, na verdade, fecha os olhos e dão por calado. E alguns vereadores que aqui vieram dizem que está tudo bem. Tudo bem dessa forma? Se tivesse algum familiar morando nessa localidade, o vereador que disse que está tudo bem, acredito que não seria essa forma de pensar. Então, a integração, e aí você, ouvinte, você usuário do sistema de transporte coletivo, muito atento a essa mudança. Muito atento, não aceite, inclusive como o vereador Anderson disse, além disso, está vindo aí o aumento da passagem. Né, que, segundo ele, vou ocorrer como tem ocorrido anteriormente, ou seja, quando todo mundo vai para o carnaval, quando volta, já está a passagem. E parece-me, Bolso, que o aumento é em torno de 16%, 18%, né? Em cima parece que é 50 centavos, em cima de 3,30, eu acho que dá uma porcentagem
Acima da inflação. Mas o interessante é que se você comparar, o salário mínimo subiu quanto, Bosco? acho que foi 4... 4,16. Engraçado, o salário mínimo subiu 4,16. Só pra gente fazer o cálculo do empresariado, 4,16. A gasolina, o diesel baixou com o protesto caminhoneiro. E os outros insumos estão vindo a baixar, porque com o diesel baixando, a gasolina baixando, consequentemente, toda a cadeia produtiva começa a baixar também. E eles pensando em aumentar e mudaram, porque outra desvantagem que foi muito ventilada aí, nessa questão da integração temporal, é essa questão de você não poder embarcar no mesmo ônibus. Por exemplo, tinha gente que ia na integração, fazia vendia, como eu estava conversando, vendia seus produtozinhos, aí voltava para casa no mesmo ônibus. Agora não pode mais voltar. Você tem que pegar outro ônibus, não pode voltar, pegar o mesmo ônibus que você pegou. Se você pegar, é outra passagem. Você pode descer, subir de novo. Eu fiz uma sugestão, mas disseram que não podia, Bruno. Trocar a posição da entrada. Porque hoje a gente tem 60 minutos a partir do momento que embarca no ônibus. Eu sugeri você ter 60 minutos a partir do momento que desembarca. É menor do que o tempo que você sugeriu, mas seria mais justo. De ônibus, você já fez andar de ônibus, que até Anderson fez o desafio a Márcio disse que dá tempo, que Irã fez o teste. Mas você acredita que de Galante para chegar no terminal de integração, dá tempo de você pegar outro ônibus ainda? Não, eu acredito que não. A maior parte, como eu falei anteriormente, será penalizado. O tempo é muito pouco. Tá? E essa parte que você coloca, Bruno, que é xará, né? Que é 1 hora após sair do coletivo, ainda continua muito pouco. Porque hoje é 1 hora no momento que você embarca, né? Veja a viagem está contando. No terminal de integração que funcionava até uns 10, 15 dias anterior aqui eu estou falando, você teria o dia inteiro. Não era 1 hora ou 2, era o dia inteiro para você ficar ali esperando, bate um papo e depois segue viagem para o segundo ponto. E você colocar e limitar apenas em 1 hora, mesmo a entrar ou a sair do coletivo, é um tempo que, no meu ponto de vista, isso aí é uma forma de penalizar diretamente o usuário. Acredito que o tempo mínimo que tem que ser colocado no cartão é de 4 horas. Essa é a minha posição, que fazia com que toda a comunidade fosse beneficiada. Até porque essas 4 horas é a hora que quem vai trabalhar, né? O comerciário, é a hora que quem vai resolver alguma coisa no comércio, fica no mínimo ali 4 horas, que tem a hora do almoço e há uma diminuição desse fluxo, e o fluxo do transporte aumenta justamente nesse horário. Não tenha dúvida, né? Você ficaria mais ou menos ali para resolver os problemas. A maior parte da comunidade vai ao centro resolver seus assuntos particulares entre 8, né? E meio-dia, e depois entre 2 e 6 horas da noite. Isso aí é verdade. Então, se colocar essas 4 horas, certamente a população sairá ganhando. Essa é a minha posição. Olha só, é extremamente interessante isso aí. E aí, você que está nos ouvindo, nos assistindo, participe conosco, entre em contato, faça sua pergunta ao Bruno Faustino, né? E esse questionamento tem que ser feito porque estamos bem pertinho disso ser implementado, e se for implementado, você, população, não vai poder dizer, não, se nenhum meio de comunicação até agora levantou isso, nós estamos fazendo isso aqui já há 2 semanas, que nós estamos levantando essa problemática na cidade. Se nenhum meio de comunicação até agora levantou e trouxe o vereador que você elegeu, que é seu representante, para discutir e saber a opinião dele, nós estamos fazendo isso aqui, cumprindo a nossa função, que tem que ser essa. E o vereador foi eleito para fazer justamente isso, defender seus interesses. Se isso penaliza você, cidadão, é obrigação sua também participar e cobrar para que o vereador que você elegeu, ou que você não tenha sido eleito, mas que faça algo para defender os seus interesses, e não o interesse do empresário, o interesse do prefeito ou de quem quer que seja. É o interesse do trabalhador, do usuário do meio de transporte, porque a maioria deles, se por acaso votarem contra o seu interesse, eles não utilizam o transporte coletivo, e aí você tem que ter essa compreensão. E aí, é justamente nesse aspecto que eu falo, participe conosco aqui, interpelando, perguntando, fazendo as perguntas que são necessárias para o nosso vereador que está aqui, que já colocou bem claro, vai penalizar o cidadão, vai penalizar o usuário do transporte coletivo. Bolsa também falta, eu acho que falta nos políticos brasileiros, viu, Bruno? Isso foi uma crítica para todos. Falta
eu acho que mais tá dentro do povo, que a gente via um dos homens mais poderosos do mundo, que ele era o prefeito de Nova York, o Rodolfo Giuliani. Ele ia todo dia trabalhar de metrô. Ele ia de metrô, ele via a problemática de perto. Às vezes a pessoa diz, não, fulano, Bruno, eu acho que ele acompanha, que ele trabalha com segurança, ele tem uma empresa de segurança, ele tem os funcionários dele, ele vê esse problema. E outra, além de ele ver o problema dos funcionários também, ele tem que estar pagando o vale transporte, tudo isso. Quando você paga, que você tem um serviço público que realmente corresponde, mas a gente não tem um serviço, me perdoe aí, Fernando, Anchieta, mas a gente não tem um serviço público que corresponde. Os ônibus hoje até que não estão muito sujos, não, estão mais ou menos arrumados, mas a gente não tem segurança dentro dos ônibus. O povo diz, não, mas a gente pega um celular, mas eu digo hoje, em sã consciência, quem é doido de tirar um celular dentro de um ônibus? Quem é doido? Porque hoje não tem segurança dentro do ônibus, não. Mas Bruno, mudando um pouquinho desse assunto aqui, entrando no outro assunto, já que você trabalha com segurança, já que a pouco o Bosco vai falar da questão da confidencialidade, né, esse Bosco? Com o Bruno também. Mas há pouco mais de uma semana, o presidente sancionou a posse de arma, que fugiu do que ele prometeu. Ele prometeu andar com a arma, andar é porte. E ele prometeu facilitar, que não facilitou. Por exemplo, se você não for um vereador, se você não for um prefeito ou um secretário, você não consegue comprar um revólver não, viu? Que não é barato não. Você vai gastar, pelos cálculos aqui do Dr. Arthur Freire, que ele veio aqui, dá uns 6 mil reais para você ter uma arma. Que você tem que pagar psicotécnico, no cálculo de tudo você gasta uma média de 6 mil. Dependendo da arma, tem a arma que custa esse valor, 6 mil reais. Aí dependendo disso aí, o presidente Bolsonaro prometeu a posse. Como você trabalha com segurança, isso na prática, até para as empresas que você presta algum tipo de serviço, vai ter alguma vantagem essa posse? Para você pode ser que tenha para um estabelecimento, mas para o cidadão comum hoje, na prática, ele cumpriu o que prometeu com essa história da posse de arma? Veja bem, a grande problemática, né, do armamento, né, do cidadão ter condições de portar uma arma é muito complexa, tá certo? Você não pode, em um simples comentário, uma frase, discutir tudo isso. Meu ponto de vista é que o cidadão que tenha condições, tenha preparo, esteja apto a utilizar o armamento, no meu ponto de vista, até porque eu trabalho no segmento há 20 anos, né? Posso muito bem ter uma opinião formada, sem nenhum problema. Trouxe, inclusive, debates para a Casa Félix Araújo em tempo oportuno, dizer que o cidadão tem condições, sim, a portar uma arma, né, para a sua legítima defesa ou a defesa das pessoas que você gosta, da sua família e das pessoas próximas. Aí eu pergunto e eu faço a indagação. Se um delinquente, se um marginal, né, anda armado de todo jeito, por que um cidadão, né, qualificado, habilitado, tenha condições de utilizar o seu armamento? Não é que vá distribuir o armamento de toda forma e de qualquer jeito. Sabemos que tem que ter toda uma regra, né? A regra que permaneceu, eu acredito que é uma regra razoável, né? 25 anos, ter o curso de tiro, passar por exames de psicotécnico, ter um treinamento de tiro, claro, são as qualificações mínimas. Não poderia vender ou armar toda a sociedade a qualquer custo. Acredito que é uma forma razoável do cidadão, né, ter o porte ou a posse da sua arma. Isso aí é o meu ponto de vista. Agora, se perguntarem se toda a solução, claro, do nosso país é sobre quem vai estar armado ou desarmado, aí pasme, né? Sabemos que o Brasil tem problemas gigantes, né? Temos problemas imensos. E não vai ser através de um decreto ou de uma lei que o cidadão pode andar armado que os nossos problemas serão resolvidos. Longe disso, né? Temos que discutir, claro, coisas bem mais complexas, né? Bem mais que, no meu ponto de vista, qualquer nação tem que ter, claro, a educação como o seu pilar, né? Gerar empregos, né, para toda a população, que sabemos que quando a economia vai mal, né, temos muitos problemas, aumenta nossos problemas sociais, é outro problema que tem que ser resolvido, ou se não amenizado, e
a parte do armamento, no meu ponto de vista, é apenas um detalhe em uma nação gigante continental como o nosso. Antes de estar continuando, eu gostaria de estar mandando uns alôs aqui para meu amigo aqui, ó, Silvini Lopes. Ele está na UEPB hoje, né? Silvio Brito também está nos assistindo aí. Silvio Brito, Couto, Amorim. Se vocês quiserem mandar pergunta aí pelo Facebook, pode mandar, viu, Severino? Qualquer um quiser mandar, a gente pergunta aqui. Eu queria pedir permissão também aqui, Bruno. Pronto, ele vai mandar uns alôs. Um alô aqui, olha. Ivonaldo Ramos aqui, amigo karateca de longas datas, o Daí, né, lá do Mutirão, a pessoa que nos acompanha geralmente em nossas redes sociais, né? Temos o Carlos Alberto aqui, vai meu abraço. O Edivaldo, né? Que é um taxista ali e amigo também, trabalhou conosco na área de vigilância, né? Temos a Geônia Cássia também, vai o meu abraço. A Michele aqui também, pessoa bastante querida. Tem o Wellington Damião, lá da parte, como falei, de São Januário, está precisando de transporte coletivo. Temos a Laís, né? Que é a filha de Renato, que nos acompanha. Aqui vai o meu abraço. O Veronilson, né? Um grande amigo de longas datas, também trabalha na área de segurança. E a audiência aqui, na verdade, o Vaninho Aragão, né? Ex-vereador, né? Está aqui meu abraço. Então, acredito que aqui o Silvio Márcio, né? Vai meu abraço aqui, estava me ligando, eu não pude atender, minhas desculpas. Silvio, vai aqui meu abraço também. E eu acredito que está sendo bem prestigiado nesse instante. O programa, na verdade, o programa está sendo muito bom, né? Porque no momento em que a Câmara de Vereadores está sem funcionar e o vereador vir para dar, né, declarar o que está fazendo, e o que está por vir, principalmente o que está por vir nesse caso da questão do transporte, mas além da questão do transporte coletivo, há uma outra inquietação, algumas inquietações na cidade. E você, que eu conheço de muito tempo, você, de um certo tempo ligado ao esporte, claro. Né? E a gente conheci você como karateca na época, né? E a ligação com o esporte, e Campina Grande tem uma praça de esporte que há muito tempo não vejo sequer ser utilizada. Se é utilizada, não escuto falar disso, que é algo que mora no meu bairro, foi construído, que é a praça de esporte o Meninão. Eu queria saber se você está acompanhando a situação que se encontra aquela área de esporte e a utilização dela hoje em Campina Grande. Virou quase como um elefante branco, né? Que não tem uma serventia mais efetiva, além da academia que funciona lá, que eu não sei como é que está o estado também dessa academia, né? Mas é subutilizada, na verdade, que poderia favorecer uma enorme quantidade de pessoas, e, no entanto, qual a situação hoje do Meninão? O que é que você diz dessa área de esporte aqui da cidade? Veja bem, Bosco, isso é uma das minhas bandeiras, né? Campina Grande, uma parte, né? Bem sabe, né? Que eu sou amante, né? Das artes marciais, né? de lutas, né? Viajei bastante o Brasil, representando não só Campina, mas o nosso estado. Inclusive, o ginásio Meninão, no passado, era orgulho para a nossa cidade, competir, né? Brasileiro, Norte-Nordeste, paraibanos dentro daquele ginásio belíssimo, e hoje, né, se encontra de uma forma de total desprezo pelo poder público municipal. Desde o primeiro dia da minha permanência ali na Casa Félix Araújo, que eu venho, né, cobrando do prefeito, né, o então prefeito Romero Rodrigues, o porquê do fechamento do ginásio, né? Faço as fiscalizações e as cobranças periódicas, né? E eu fiquei sabendo que foi colocado agora há pouco o piso que estava faltando emborrachado. Eu irei fazer essa semana que vem uma nova fiscalização para ver as condições dos banheiros, dos vestiários, que até onde eu sei estão todos abandonados. Não adianta o prefeito fazer uma meia-sola, colocar uma quadra emborrachada de última hora e todo o seu entorno, né, do Meninão, que sabemos que temos salas de, como você bem falou, de academia, de ginástica, aulas de karatê, de judô, estão todos abandonados. Inclusive, como eu falei, irei fazer nova fiscalização para falar com mais propriedade, mas até onde eu fui há 2, 3 meses atrás, o Meninão faz
praticamente 2 anos que não tem nenhuma atividade. Não serve praticamente ou não serve para nada. Você tem um ginásio gigante daquele, sabemos que é um dos melhores ginásios, né, do nosso estado, praticamente da região Nordeste, e se encontra numa situação, na verdade, de penúria. Não só o Meninão, que eu fosse aqui entrar na área de esporte de nossa cidade, eu passaria aqui, no mínimo, 20 a 30 minutos a discorrer do descaso do prefeito com o esporte de nossa cidade. Há um Meninão ainda. Na época eu me lembro que eu até tinha uma revistinha do dia desse que eu gosto de guardar as coisas. Na época que Cássio inaugurou o Meninão, que é em homenagem a Cássio, né? Meninão. Na época, como é o nome do Meninão? O Meninão é apelido ou é o nome mesmo do estádio? Olha, pegou, né? Isso aí se mas tem um nome. Não tenho essa. É igual a Malvina, né? A Malvina tem um nome, né? É Álvaro Gaudêncio, mas o nome ficou tão forte em Malvinas. O amigão é Hernani Sátiro, né? Aí todo mundo conhece por amigão. Por isso que eu nunca tentei o nome. São as manias de grandeza da nossa cidade ou dos nossos políticos. Aí na época. Mas se eu não me falha a memória, o nome é, na verdade, o Meninão. Agora, se tem um nome. Por trás, só em papel, aí eu não sei lhe dizer. Na época que o Meninão foi construído, eu me lembro que eu era novo na época, acho que foi no primeiro ou foi no segundo mandato de Cássio, eu não me recordo. Acho que foi no segundo. Foi no segundo mandato de Cássio, logo no comecinho, né? Disseram que o Meninão ia ser o estádio, e dentro do estádio ia ter uma grande praça, ia ter não sei quantas quadras, acho que tu lembra disso. Não, isso é um projeto, Bruno, que era para ser ao redor do Meninão. Ao redor do Meninão, é isso exato. que eu queria chegar, porque ia ter praça, ia ter piscina, ia ter pista de muito, corrida, essa parte nunca foi feita. Complexo esportivo. Hoje, se tivesse interesse, boa parte do complexo não poderia ser feito porque o terreno foi cedido para o sítio São João. E é alvo de muita crítica da população, porque um terreno ali é um absurdo. E a prefeitura cedeu cedeu. Não dá pelo sítio São João, não, pela proposta que ele vem trazer à cidade, que é um projeto lá do Memorial do Homem do Campo, do vereador João Dantas. Pelo que ele traz à cidade. O que a população campinense critica, eu acho que a bancada de oposição tem que levantar a discussão na Câmara, porque a situação não vai levantar, porque inclusive o vereador João Dantas está lá, é que um terreno público, ele está certo que ele tem que cobrir o custo do trabalho dele, que é um investimento muito alto. Só que cobram uma entrada absurdamente cara, e ele alugou um terreno público para ser estacionamento também, que é alvo de muitas críticas da população. Como é que você, vereador de oposição e cidadão campinense, se sente? Porque, por exemplo, se você for no sítio São João hoje, Bolsa, para você entrar, se não me engano, é R$15, R$20 quando é um dia de festa. Normal é 10. Você tem que pagar o estacionamento do carro. Por exemplo, se tu for com 4 pessoas, 4 amigos teus, só para entrar no sítio São João, tu vai pagar 20 do carro, com mais 4 pessoas, 40, dá R$60 para entrar num terreno que é público. Eu estou dizendo, ele pode cobrar lá para cobrir e manter a estrutura, que é uma estrutura grandiosa. Quem conhece é uma estrutura grandiosa, muito bonito. Porém, alugar o terreno para ser estacionamento não é injusto com a população pegar um terreno público que poderia ser feito por equipamento público, ceder. Que depois dessa sessão de 20 anos, aumenta mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, e a gente morre e continua cedido. Mas você acha justo, como oposicionista ao prefeito Romero, e como cidadão campinense, você acha justo o que vem acontecendo? Inclusive tem um vídeo na internet onde uma professora foi entrar e foi barrada. Ela criticou bastante isso aí. É alvo de críticas. Como você vê, como cidadão, essa questão, Bruno? Esse questionamento, algumas pessoas já me fizeram, inclusive já coloquei em alguns canais de emissora, algumas emissoras, dizendo o seguinte: precisamos ver, na verdade, a parte documental, tá certo? Hoje eu não tenho a certeza se a concessão foi feita para a ONG, no qual o vereador faz parte, não sei como foi feito isso, tem que ser levantado, cobrado, né? Peço as explicações, posso fazer isso sem nenhum problema, ou foi feita uma concessão por uma empresa, para uma empresa no qual o vereador também vem a ter comando o acesso, não sei qual é a forma. Se for através de ONG, sabemos que não pode nem sequer ser cobrado, né? Isso aí fica ilegal, né? Se for quem estiver tomando conta, o vereador João Dantas, for através de ONG, no meu ponto de vista, até onde eu sei,
não pode ser cobrado nenhuma taxa para você acessar a nenhuma atividade, até porque é sem fins lucrativos, né? Agora, se a concessão foi feita para uma empresa, né, aí ele já tem esse direito. Então, acredito que isso tem que ser, peço primeiro, né, o detalhamento, a documentação de como foi formatado aquele projeto, para que depois a gente coloque e faça as cobranças devidas. Porque é ruim quando você julga sem ter todo provas, ter todos os documentos na mão. Então, eu faço essa ressalva para que a gente, como oposição e representante do povo, tenha um melhor detalhamento do que está acontecendo para a gente tentar aí dialogar com a nossa sociedade. Essa coisa de prova é muito interessante, porque não pode deixar de esquecer. O nosso ex-presidente, o Lula, foi preso sem provas. E ontem fez um ano, né? Que ele então, a justiça no nosso país, né, tá numa nova fase, onde você achar que fulano é criminoso, pode colocar na cadeia. Achar que fulano fez isso ou fez aquilo, pensou em fazer, você pode ser preso por isso. Então é complicado hoje, quando se fala nessa questão de você tem que provar, e muito bem provado, do que você está afirmando. Não precisa provar não, Bosco. Eu vou lhe dizer que não precisa porque, olha, não precisa porque Michel Depende Temer... da justiça. Michel Temer, ele estava conversando com Wesley Batista, tem a voz de Michel Temer, e não foi Michel Temer. Lula foi preso por um apartamento que nunca teve no nome dele, mas era dele. Quer dizer, não precisa de prova não, basta o entendimento jurídico do tal fato. Mas, continuando aqui com a nossa matéria, e antes disso eu vou, para você fazer essas perguntas, tem mais uns alô aqui. Bruno também está querendo dar os alô ao pessoal dele ali, ó. Tem meu amigo Alisson Barbosa, ele trabalha lá no Aquários. Meu amigo Walter Gomes, eu acho que você deve conhecer Walter, ele é trabalhando na TV Borborema, o maior vendedor de coco aqui do Centenário. Vende coco. Quando ele não compra coco, Bruno, o Souza quebra, que não só é ele que compra. Homem forte, né? Valdir Xavier, grande amigo Valdir. O seu ex-presidente é padrão? Eu não entendi não, depois eu vou pedir para o Valdir explicar aqui. Mas, Bosco, pode continuar aí com suas indagações. Dentro dessa estrutura que está aí, o aspecto da estrutura de esporte e a própria educação. A educação do nosso município. Eu acompanho, sou professor não do município, mas vejo que o Sintab está sempre no embate com o governo, cobrando database, e a situação da educação por parte da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Como você avalia esse aspecto e o fato de professores, não só professores, pessoal da área de saúde, o agente de endemias, está todo ano no embate com a Prefeitura, solicitando um aumento que está na database, e aí tem todo um processo de greve, negociação. Por que a Prefeitura dificulta tanto em fazer isso nesses aumentos, que é caso da categoria, e até porque investir em educação e saúde é o mínimo que a Prefeitura pode fazer? É verdade, a categoria vem cobrando anos após anos, né, a parte principalmente do prefeito Romero de sentar com a categoria para ver o detalhamento e as melhorias para toda a classe, né? Inclusive foi colocado em algumas entrevistas que esse ano, não esse ano, mas todos os anos, o mês de janeiro, dezembro e janeiro, geralmente o prefeito dispensa muitos professores, né? Exatamente para os contratos, os famosos contratos, né? Para economizar, não é? Precisamos, geralmente eu venho cobrando que o prefeito precisa fazer concurso público, né, para a rede de educação. Eu acredito que ele fez parece, durante 7 anos, eu acredito, parece que 100, 200 pessoas. Isso para uma cidade do porte de Campina Grande, com praticamente 420 mil habitantes, isso é praticamente um número quase nada, ínfio, né? E acredito que tem que rever esses contratos. Precisamos, na verdade, contratar de forma legal, de forma definitiva, fazer com que o funcionário, o prestador, tenha a sua forma, né, de se expressar, né, que sabemos que quando você tem um contrato onde o prefeito, com uma cara feia que alguém faça, ele dá uma canetada e tira, isso aí toda a população fica
prejudicada na parte de nossa educação. Então, aqui vai o meu recado. Acredito que cobrei isso na Câmara ao próprio secretário, né, a secretária e alguns secretários de governo, que a Prefeitura precisa urgentemente, não só na área de educação, mas em todas as áreas, fazer o concurso. Até porque o IPCEM, até onde eu tenho alguns relatos, está passando por dificuldade, porque não está tendo recolhimento suficiente para pagar as suas pessoas, os aposentados da rede municipal. Ou toma uma posição para fazer os concursos urgentes, ou senão há alguns anos, né, sabemos que projetos de governo não é pensado com 2, 3 anos, mas sim acima de 10, 20 anos, ou toma uma posição agora, ou o IPCEM talvez, num futuro bem próximo, não tenha dinheiro sequer a pagar os aposentados de nossa cidade. Mas, Bosco, antes de estar continuando aqui, vamos deixar o Bruno mandar os alôs aí pro pessoal dele, tem muito alô ainda. Pra gente na sequência tá questionando aqui sobre outras informações. Aqui vai, obrigado, Bruno, temos aqui a Elma, né, que está dando um alô, o Fernando Marcos, né, temos aqui a Toninha Menezes, na grande liderança lá de José Pinheiro, vai aqui meu abraço, mulher guerreira, né, tem o Bebeto, né, que é um camarada de Longa Jata, tem um José Marcelino, né, que é ali no Mutirão, né, uma pessoa bastante carinhosa, né, e batalha todo instante, né, pelo benefício daquela comunidade. Aqui vai o meu alô a todo o bairro do Mutirão. Meu amigo Valdir Xavier, ele colocou aqui, eu estava vendo aqui, ele tinha botado, agora eu entendi, Bosco, ele botou, seu ex-presidente é padrão ladrão, mas é a opinião dele, né? Eu não discordo, não. Cada um fala o que quer. Ele tá colocando aqui, ele colocou um texto aqui. Ele botou uma questão do deputado, essa questão de Jean Willis, né? Jean Willis renunciou ao mandato citando ameaças. O deputado do PSOL, ativista da causa LGBT, disse em uma rede social que preserva a vida ameaçada e também uma estratégia de luta por dias melhores. Preservar a vida ameaçada é também uma estratégia da luta por dias melhores. O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha só, Valdir Xavier, você tem que entender o seguinte, em um país em que um deputado é bom que Bruno sofre ameaça sobre isso, porque não concorda com a política do governo, esse país não vive numa democracia. Tem bem claro isso. Ninguém tem que ter a vida ameaçada por posicionamento político, por opção sexual, por opção religiosa. Um país que não consegue dar segurança a um parlamentar por conta disso, eu digo parlamentar pela figura que é, mas a qualquer cidadão, né? Que representa qualquer categoria, se não consegue dar segurança a isso, e principalmente conta com a conivência do seu presidente e possivelmente com a conivência e liderança do filho do presidente nesse aspecto, a gente está em mãos de quem? E aí tem que ter claro, não é porque a Jean Willis, podia ser quem fosse. Se tem a vida ameaçada porque não concorda, não é um país democrático, não vivemos numa democracia. E aí pode ser ele, pode ser o próprio filho do presidente Jair Bolsonaro, se fosse ameaçado por conta disso, do mesmo jeito. Mas não. É essa compreensão que tem que se ter. Não é ser fulano cicrano. A ameaça a um parlamentar e colocar ele para fora do país por conta de sua vida não estar em segurança. É como Bruno que está aqui, que não é oposição. E aí Bruno deixar de ser vereador porque, vamos supor, só uma suposição, o prefeito está ameaçando de assassiná-lo e ele não pode dizer o que ele diz aqui, discordar da forma que ele discorda, e ele está deixando o mandato. Isso é justo, é correto? Não é. Em país nenhum, em democracia alguma, seja ele vereador, seja ele deputado, seja senador, seja ela dona de casa, seja qual for, isso não é correto, não é coerente em país algum, e muito menos contar com a conivência de parlamentares e de cidadãos aplaudindo esse tipo de coisa. É extremamente revoltante, é um retrocesso político e social que tem no nosso país. Foi um discurso de ódio que foi plantado, né, ao longo dessa campanha. Como vocês viram, até a mulher de Bolsonaro dizendo, ele não é assim. A gente tá vendo que ele não é assim mesmo, porque ele plantou um discurso que hoje nem sequer fazer o discurso ele consegue, porque ele não sabe o que é para falar. Ele fez vestiu uma fantasia que não é ele. É tanto que a gente tá vendo aí o vexame que ele tá fazendo antes de passar. Tomara que daqui pra lá ele tome um... Porque disseram, não, é porque ele tava doente. Se ele tava doente,
Ele podia ter mandado General Mourão representar ele. Inclusive, General Mourão, inteligentíssimo. Podia ter mandado General Mourão representando ele em Davos. Não tinha problema algum. Não tinha problema algum, ele podia ter ido. E outra coisa, eu posso não concordar com a visão de Bruno, mas eu respeito. Eu posso não concordar com a visão de Bosco, como eu digo aqui, eu não concordo com a maioria das coisas de Bosco, eu não concordo. A maioria das loucuras de Bosco eu não concordo, mas respeito. Não concordo, mas respeito. Porque se fosse feito todo mundo igual, não dava certo. E faltou o quê? A gente tem a Polícia Federal para defender o parlamentar, qualquer esfera. Temos o Congresso tem a Polícia Legislativa e tem o próprio Exército, que o General Mourão está para... Se esses órgãos não conseguem resguardar a segurança no parlamentar, quem pode? Se um parlamentar eleito, ele defende uma categoria que você pode não concordar, pode não gostar, mas é uma categoria que vem crescendo dia após dia. Tem os que são e os que não são, mas então, tá lá. E o pior é que é os que não são que não assumem. Mas é uma categoria que vem crescendo todos os dias e não ter um Estado para defender um ente que foi eleito por você... Imagina como é que vai ficar a sua situação. Porque quando o Estado não consegue defender um dos que foram eleitos, não um dos que fazem parte do Estado. Porque no momento que você é eleito, você começa a fazer parte do Estado. Se ele não consegue lhe representar, imagina a situação. Mas Bruno, essa polêmica aqui levantada por Valdir, como é que você acha? O que é que você acha? Eu vou até ler. Um abraço aqui para Pedro Luiz. Pedro Luiz Peu, lá do Detan. Ele tá falando. Um abraço ao amigo Peu, né? Que ele renunciou ao mandato, todo mundo viu que Jean Willis renunciou ao mandato. É a pergunta de Valdir Xavier. Meu amigo trabalha lá no Residencial 92. É que ele renunciou ao mandato porque não teve, vem sendo ameaçado e não tem uma resposta do Estado. Como é que você vê? Você pode não ser da base dele, ser oposição, mas o que é que você acha com relação a esse fato que aconteceu com o deputado Jean Willis? Na verdade, é perigoso, né? Precisamos ficar atento, né? Até porque ele... Eu achei, quando eu li a matéria ontem, eu achei até que era um fake news, né? Eu fiquei ali um pouco confuso, mas vem crescendo isso, dizendo que realmente ele renunciou, né? Acredito que os poderes constituídos, né, da nossa nação têm que dar uma resposta à altura para que outros fatos não ocorram, né? Acredito que o deputado se precipitou, essa é a minha opinião, né? Vai iniciar agora em fevereiro a nova legislatura e ele já renunciou. Eu acredito que não é por aí. Temos que colocar nos nossos pontos de vista e de ideias, discordar não das pessoas, mas das ideias, que às vezes é colocado o contrário. Tenho por base por mim, né? O ano passado fiz algumas denúncias sobre a forma de contratar pela prefeitura através do São João de uma forma clandestina. É a primeira vez que eu vou dizer, Bosco, mas recebi ligações dizendo se meu santo era forte e tal, né? E nem por isso eu ventilei em canto nenhum, nem coloquei culpa, né? E na parte do poder constituído da prefeitura. Às vezes você, na verdade, vai de encontro a alguns interesses pessoais de algumas pessoas, né? E isso aí você tem que ter bastante calma, né? E se precaver para que você continue, né, naquela luta. Então, o deputado, na verdade, tomou uma medida muito brusca, né? No meu ponto de vista, ele não era para ter saído. A nossa democracia tem que crescer exatamente com as diferenças e se fortalecer. Sabemos que a democracia é muito jovem no Brasil e não podemos aqui, com, às vezes, um telefonema ou uma forma diferenciada de alguém falar sobre você chegar e já sair do cargo, renunciar e morar em outro país. Não é por aí que iremos resolver nossos problemas. Acredito que quem está agora com o direito de resposta é o governo, e dizer se em algum momento o deputado pediu proteção, se o deputado, na verdade, mencionou ou oficializou isso para que, como foi dito aqui, né, os poderes constituídos através da Polícia Federal, através da Polícia Legislativa que lá se encontra, dessa proteção e os encaminhamentos que todos nós sabemos que precisa ter no caso tão grave como esse. Na verdade, ele já vinha colocando isso, inclusive
há um processo de uma magistrada do Rio de Janeiro, né, que colocou a questão de ele ser assassinado, né, que ele não valia a bala que seria usada nele, não valeria a pena, e que muito menos o pano que limparia o sangue dele. Então, uma magistrada chegar a dar opiniões isso, entre magistrados, em que situação está a justiça? E há um processo na justiça com relação a isso, né? E é extremamente complicado o nível que nós chegamos de barbárie, de cidadão não aceitar o outro, não aceitar o posicionamento discordante do outro, o posicionamento religioso do outro, o posicionamento político, o posicionamento sexual, o comportamento sexual, seja ele qual for. E aí é como se a sua vida tivesse pertencência aos outros. É extremamente complicado, e aí eu não falo isso, né, que é para onde nós estamos caminhando, né? É assim que caminha a humanidade, é assim que nós achamos que somos seres humanos, né? Onde a vida do outro tem tão pouco valor. Você que trabalha com segurança, a gente sabe, claro, há indivíduos na sociedade, que vivem à margem da sociedade, que compreendem isso dessa forma. Mas a gente escutar isso de cidadãos de bem, dito de bem, é aquele cidadão de bem que vai para a igreja aos domingos com a família, leva a filha, expressando essas coisas em rede social, desejando a morte de outro, né, que fulano... É extremamente terrível isso. É complicado. E triste para a nossa sociedade. Bosco, a gente está finalizando já o programa, falta 5 minutos, mas nesses 5 minutos faltantes, depois eu já convido ele para outra oportunidade. Quando a Câmara voltar, vai ter embates lá e a gente vai estar conversando lá na Câmara. E vamos ter outros embates também, outros moídos aí, que essa legislatura que vem, esse biênio agora vai ser bom, promete, vai ser bom para a gente produzir, né? Tomara que seja bom para receber também, mas... Tem um ouvinte aqui, Bruno, tá nos interpelando aqui, né, sobre Josilene Pereira, né, sobre o ônibus da Ramada 1, já falei sobre a cobrança que não está passando, Josilene, pode ter certeza que será cobrado com mais intensidade. E passar para Fernando e para Anchieta Bernardino, para ver, eles mudaram, o que eu me lembro ali, que ele entrava ali no João Paulo II, aí até lá na frente, eu tô me recordando bem, ele andava dentro do João Paulo, ele não tá mais andando não. Ele não anda. Ele só desvia... Ele entra naquela rua e quem conhece ali, desce na casa de sanfoneiro e volta de novo. Ele está entrando no João Paulo por um detalhe técnico, que tem um buraco ali do canal, que tem um problema numa obra, que está lá aquele buraco. Na verdade, você está sendo muito generoso. É o canal da Ramadinha que está paralisado há mais de 8 meses. É, aquele canal ali que era para desviar, assim. Aí o ônibus só entra no João Paulo, é mesmo. Tava analisando, ele não vai lá em cima mais não. Que ele é lá em cima, perto das torres, né? Mas o problema, na verdade, Bruno, não é a obra paralisada. Até porque tem um outro acesso ali, eu tenho bastante relacionamento político, né? Vamos falar assim, com as pessoas, né? Uma atuação política. E tem outros acessos que o ônibus pode muito bem transitar e fazer o serviço da melhor forma possível. Aquela região cresceu demais, viu? Só sabe quem vai lá, viu? Antes era só mata, a gente caçava ali. Hoje tá grande demais. Uma verdadeira cidade, né? Tá. Para finalizar aqui, Bruno, como você faz parte da oposição, mas dá um apoio pro governo aqui a nível de Campina Grande, essa quesito de segurança, foi mudado aí a pasta mudado os comandantes aqui dos batalhões, inclusive eu me esqueci o nome dele, mas ele inventou a campanha que vai ficar os policiais mais na Alvorada, a Operação Alvorada, e no finalzinho da tarde. Diz que é o período que tem mais roubo e vai tentar intensificar, vai tentar diminuir esses crimes patrimoniais. Você que entende de patrimônio, que o governo fica mostrando dados. Não, diminuiu o homicídio, mas a percepção de segurança não melhorou. Que diminuiu o homicídio, porém, aumentou os roubos, aumentou o roubo de carro, explosão de banco deu uma diminuída, mas roubo de carro tem aumentado, praticamente um carro é roubado por dia em Campina. Roubo de celular nem se fala. Que o povo diz, não, mas ele é doido, tá usando o celular no meio da rua. A pessoa, às vezes, a gente se escandaliza, que deveria ser um fato normal a gente usar o celular, mas não. É anormal você usar uma coisa que é sua. Com relação à segurança em Campina Grande, você acredita que com essas novas implementações vai melhorar a segurança e, no geral, na Paraíba também? Veja bem, o problema de segurança, eu tenho externado isso frequentemente, não é um problema
apenas do nosso estado, Paraíba, não é, né? Isso é um problema nacional, né? Sabemos que a segurança pública, infelizmente, está passando no Brasil por momentos críticos, né? Só abrir as páginas de forma dos jornais de forma nacional que vamos ver problemas gravíssimos, né? Como Rio de Janeiro, agora estamos tendo aí os problemas do Ceará, Rio Grande do Norte, né? A Paraíba, graças a Deus, está sob controle, né? A gestão do PSB deu o seu recado, né? Fez com que a segurança tivesse o controle e as melhorias nos índices que foram colocados, que a toda a imprensa sabe. Em Campina Grande, aqui que é a pergunta, acredito que a parte de assassinato, né? Como foi dito, né? De óbito sobre a vida humana diminuiu praticamente 50%. Isso aí, se você olhar, é um feito, né? Enquanto em todo o Brasil, em grandes cidades, aumentaram os índices, em Campinas diminuiu bastante, né? Isso aí é bastante salutar. Mas temos outras áreas que têm que ser observadas, como você bem falou, as explosões de banco diminuíram, né? Até porque se houve a diminuição dessa modalidade, é porque o governo, o Estado está colocando, né, se esforçando e colocando as medidas possíveis para que isso não ocorra, diminuíram. E tem outras modalidades, porque a gente sabe que o crime organizado, a bandidagem falando, né, ele vai migrando de uma forma para outra. E assim o governo do Estado vai se adequando. Agora está procurando, né, tem uma nova forma, né, dentro da nossa cidade, né, que você bem falou aí, que é o projeto Alvorada, né, colocar o maior número de policiais e viaturas em momentos de pico, onde estava ocorrendo os furtos e os roubos, para que isso seja inibido. Acredito que, mais uma vez, o governo do Estado irá dar seu recado, até porque vem colocando o nosso Estado em um patamar diferenciado a nível do Nordeste, e a nível do Brasil não é diferente, para que a gente tenha a melhor gestão possível de segurança, não só em Campinas, mas em todo o estado da Paraíba. Eu queria estar agradecendo aqui a Bruno e já fazendo convite para qualquer outro dia aí, ele está aparecendo aqui e que vai ter muita polêmica aí. Eu acho que na próxima semana a gente vai ter as polêmicas. Vamos deixar ele se despedir, dar alô aí pro pessoal que está terminando de assistir a ele e com você, Bosco. Satisfação reencontrá-lo, Bruno, e está aqui o canal, a Rádio Borborema está aberto para você, para as suas colocações. Sempre que tiver algo que você acha pertinente, pode vir. Os microfones vão estar sempre abertos e à disposição, não só seu, mas da população também e dos outros vereadores, para estarem aqui pregando, dando satisfação do que está sendo feito na Câmara de Vereadores em prol da comunidade. Na verdade, eu que agradeço o Bosco, a Bruno, né, que fizeram esse convite para estar nesse instante aqui, instante importante, né, de estar dialogando e colocando o ponto de vista do vereador que vos fala, né. Também agradecer aqui ao amigo Heitor e a todos os internautas, a Tiago Guilherme que entrou aqui, está nos assistindo, né, nesse instante, para que a gente dê a nossa contribuição. Eu sempre gosto de finalizar dizendo que o vereador Bruno Faustino é um vereador de oposição, né, um vereador que está com o gabinete aberto de segunda a sexta, escuta a população, cobra para que as políticas públicas sejam efetivadas para o nosso município. Aqui vai meu abraço e espero que em outras oportunidades a gente venha debater mais uma vez e aproveitar da melhor forma possível a audiência e o carinho que vocês têm com todos os ouvintes. Um abraço. Fiquem todos com Deus até segunda, viu? E até a tarde, porque à tarde tem a música de Campina, hein, comigo. Um abraço.